Meu nome é Laodiceia de Santos Leão. Quando eu casei, mudou para Laodiceia Santos Marvila. Tudo bem. Sou nascida e criada aqui na Barra do Jucu. A minha mãe é Zenaide Lira. E eu sou filha de Manuel Santos Leão, que era conhecido como Noel, que era pescador. E todas as donas de casa se juntavam para fazer as rendas. Essa coisa mais linda, que era com que ajudava em casa no pão de cada dia dos seus filhos. Os pais levavam no sábado para a feira de Aribiri, que tem até hoje, para vender as rendas e levar os peixes também para vender. Então, isso aqui, na época, não tinha valor, mas tinha um preço que dava para ajudá-las, né? Elas ficavam em casa, cuidavam de casa, de criança, de tudo, mas faziam as rendas delas. Porque era muito difícil a vida antigamente. Muito difícil mesmo. Mas nós sobrevivemos. Eu estou aqui hoje para falar sobre isso aqui. Isso aqui, para quem não tem uma renda, isso aqui é uma fonte de renda. Para comprar um remédio, uma roupa para um filho, um calçado, ter uma alimentação mais saudável, porque isso aqui hoje em dia está tanto. Está muito, no mundo inteiro isso aqui está sendo muito falado e feito. Estão voltando às tradições. Porque não pode deixar que isso já acabe. Porque a dona de casa, ela fica em casa na hora vaga, ela vai fazer o trabalho dela, artesanal, não é? E isso aqui é uma coisa muito importante que vocês têm que saber. Para a mente, o seu bem-estar, tira você de uma depressão, de uma tristeza, porque você tem força para fazer aquilo que você estava parado. E agora ele está voltando a ser construído. Eu fico muito feliz. Eu não tenho rendeira porque eu não tenho paciência de ficar sentada. Entendeu? Mas eu já estou na idade que eu não posso fazer muita coisa. Eu tenho que fazer as coisas mais devagar. Mas isso aqui é a bênção de Deus, quem aprende. A tia Laura fazia renda, a mãe de Virgem Maria. Isso tudo, elas se juntavam em casa fazendo, porque não podia sair de casa. Minha mãe teve 10, só que 3 faleceram. Ficaram 7. E a minha tia Laura acho que teve 8, a Julieta teve 3. Elas assim, eu juntava com a Medina, com a Maria, e cada um fazia suas coisinhas. Medina. Entendeu? Elas tinham aquele compromisso de fazer para no sábado, ou uma vez por mês, que demora em fazer, né? Sim. Mas elas não faziam assim, elas faziam mais fininhas. Eu tenho a renda da minha mãe. Elas faziam mais ou menos assim, eu não usava assim, usava mais fininhas. Eu tenho lá em casa, mas acho que eu botei numa toalha de pano. Mas ela está bem velhinha, mas a renda está assim. O próprio dinheirinho delas, elas compravam carretel de linha branca. Entendeu? Carretel de linha branca naquela época não era tão caro. Então dava para fazer bastante, 1 metro, 2 de renda, e já ajudava. Entendeu? Minha mãezinha era guerreira, como a mãe dela e outras, elas eram guerreiras, tá? Pegando água de poço, fazendo lenha, carregando a cabeça, a gente carregando os gravetos, pescando nessa maré, riacho, pegando caranguejo, pegando siriaçu, tomava um banho ali na maré, ali, ó. Tem história. Riacho e a maré. A gente tomava banho de calcinha ali, escondia debaixo da barreira. Tinha a casa de seu Giovanni e seu Giovanni, tio dela, assim, bem na beirinha com a pitangueira do lado, eu tenho tudo na minha mente. A gente passava no pontilhão para ir para a praia. Depois veio Dona Magali para cá, com o carro, com a caminhonete, a gente foi ficando mais alegre, a gente era criança, a gente ficava mais feliz. E aí a gente foi crescendo assim. E agora está essa coisa maravilhosa. É muita história para contar. A gente ia lá para o Recife pegar sururu, né, Bernadette? A coisa mais linda, mais gostosa. Nossa infância era de brincar.
Bernardina Vieira da Conceição, criou 8 filhos, ficou viúva, criou 8 filhos fazendo renda. E passou esse aprendizado para minha mãe, que fazia as rendas e saía para vender. O nome da minha mãe é Esther Vieira dos Santos, entendeu? Minha mãe já era a caçula, porque minha avó teve 8 filhos. E aí, a minha avó foi uma grande rendeira. Ela saiu uma vez na capa de uma revista chamada Manchete. Ela foi considerada uma das grandes rendeiras do Espírito Santo. Foi quando começaram a descobrir essa obra de arte. E a minha mãe, ela fazia o pique. Eu tenho os bicos dela lá em casa, que eram feitos dos coquinhos. Os coquinhos que era catado no mato, elas faziam os bicos. E ela fez um enxoval dela para o casamento. Todo o enxoval de todos os filhos, que foram 6 filhos, então tinha assim, era usado nas fronhas, que eram um quadrado assim que elas faziam obras de arte. Eu tenho renda lá em casa dela que está amarelada. Tô encantada. E ela, assim, ela foi uma, sabe, assim, eles andavam a pé daqui até Vila Velha para vender. Ela já tinha uma clientela melhor, porque o meu pai, como filho de pescador, tinha aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor na cidade e compravam os peixes e as rendas dela, entendeu? E nós temos aqui na Barra do Jucu a Marisa, que hoje dá aula de renda. Minha professora, ela é minha professora. A Marisa é minha prima, ela é neta de Bernardina, sobrinha da minha mãe. Nós somos uma família antiga da Barra do Jucu. Onde a rede é a renda mesmo. É a rede a renda. Então, eles construíam redes, eles faziam renda. Então, isso aí para elas era uma terapia ocupacional, que elas nem sabiam o que era isso. Era uma fonte de renda na época, né? Que hoje, graças a Deus, foi resgatado, mas é uma coisa muito antiga na Barra do Jucu. Eu sou a mais velha da minha mãe. Quando a minha mãe casou, ela já fazia em casa, assim, mas assim, ela como uma pessoa do lar, ela já ficava em casa, ela fazia, tá entendendo? Ela já não fazia essa reunião, ela não fazia parte, porque ela já era mais nova do que a mãe da Didi. Fazia em casa. Já era uma outra geração. Minha avó Bernardina morreu quando eu tinha 15 anos, onde essa casa de repouso ali, ela era a casa dela. Então todas as pessoas que passavam para a praia via ela sentada fazendo renda e todo mundo que passava chamava atenção. E ali tinha uma clientela pelo que as pessoas viram fazendo. Lá em casa eu tenho rendas que a minha mãe fez, que foram da minha avó, entendeu? Que é assim, uma relíquia, que a gente tá lá na caixinha, que nem ela usava muito, entendeu? Então é um resgate, porque a gente que viu isso, assim, quando criança, e que a gente, assim, com certeza, quando criança, a gente nem entendia o que era isso, porque hoje a gente está vendo, assim, a importância disso em todos os sentidos, como fonte de renda, como terapia ocupacional. Sim. Isso salva vidas. Entendeu? Pessoas que estão praticamente, até pessoas até que estão doentes, elas conseguem... É a biroterapia. Isso aí. Meu nome é Iocleia, sou assistente social aposentada, moro aqui na Barra do Jucu, em Vila Velha desde 95. E a minha família é do interior de São Mateus e é quilombola. Eu vim para renda através da minha amiga Selene, que me falou, nem sabia o que era renda de bilbo, mas através da minha amiga Selene, falou comigo que era algo muito interessante, né? Aí eu fui e gostei muito. Hoje já tem 2 anos que eu faço parte da renda. E por incrível que pareça, depois que eu tô na renda, que eu descobri que a minha avó, que é quilombola, lá no interior de São Mateus, naquela época, ela já fazia renda de bilbo. E depois também descobri que tem outras pessoas lá no quilombo, né, de São Mateus, que também conhecem a renda de bilbo e algumas fazem renda de bilbo. Hoje, para mim, é uma terapia. Eu amo. 2 vezes por semana tá no projeto fazendo renda. É algo prazeroso, tá com as amigas, né? E o aprendizado, né? A cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais e mais e mais. Só sei que é gratificante. Tanto é que algumas pessoas falam que é biroterapia, né? Algumas pessoas, amigas lá da renda que estavam com problema de depressão, foi para lá e também ajudou a superar a depressão. É muito prazeroso, é muito bom. Eu recomendo. Eu aposentei, achei que tivesse acabado a minha vida por ali, mas quando eu descobri, realmente foi outro patamar da minha vida. Foi uma elevação, algo assim tão misterioso que hoje eu não consigo passar uma semana sem fazer renda. Tanto é que na minha casa eu tenho
3 almofadas eu faço renda no projeto e faço em casa também. É muito bom, muito prazeroso. Inclusive agora, recentemente eu descobri outras pessoas lá do Quilombo, uma senhora de 100 anos que também foi rendeira e ela ainda está lúcida, orientada e está querendo falar da renda, está querendo que a gente leve essa cultura, esse resgate de renda para lá. Interior de São Mateus, lá no Sapê do Norte. E também eu tenho tia, apesar da minha avó, a minha tia, que tem mais de 90 anos também, conhece a renda de Bill, falou pra mim, que eu nem sabia, né, na época, falou pra mim da renda de Bill. É um resgate gratificante, vale a pena. Eu não cheguei, não conheci, porque eu saí do interior de São Mateus, eu era muito nova, e a minha avó que fazia a renda de Bill, ela morava muito distante, eu não tive esse contato. Depois que eu tô aqui em Vila Velha, eu comecei a aprender a fazer renda de Bill, que eu fui descobrir que a minha avó, naquela época, já fazia renda de Bill. Até então, para mim, era novidade. Eu lembro da minha avó, que era Emília Aureliano Linhares, a minha tia, que era Flora Aureliano Linhares. As outras, eu não lembro bem os nomes, não. Eu só sei que são parentes, entendeu? Elas se reuniam, mas era mais particular em casa. A minha avó, ela fazia a própria linha, tinha isso também, gente. Ela que fabricava a própria linha, colhia algodão e fazia a própria linha. Olha só, quantos anos tem isso, né? Mais de 100 anos. Existia esse aprendizado lá, mais de 100 anos, muito tempo mesmo. A cultura lá já existia. Foi uma coisa muito linda que a Regina fez, esse resgate, né? E tá levando pro Espírito Santo afora, porque pro Brasil afora, né? Segundo a minha tia, fazia a almofada, como hoje, era de palha de banana, e os Bill era coquinho, mas como que eles faziam, se era igual hoje, infelizmente eu não tenho essa memória, não. A minha avó, na época, a minha bisavó, era sinhá de escravo. Na época, naquela região, região de escravo mesmo, né? Escravizados. Eram escravizados. Eu acredito que a minha bisavó aprendeu com as sinhás na época, né? Trabalhava nas fazendas. Lá também existe os pescadores. Como fala uma de renda, né? Lá também tem os pescadores. Quem tiver chance, procure o projeto e faça, que vale a pena. Além de ser um aprendizado novo, algo novo, né? Vale a pena, que é gratificante. Só sei que é gratificante. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher